Os termos essenciais da oração, sujeito e predicado, foi o tema da última aula. Aprendemos o que é o sujeito e sua classificação. Nós aprendemos que o sujeito classifica-se em sujeito simples, composto, oculto, indeterminado e também que há orações sem sujeito. Vimos ainda como é classificado o predicado. O predicado classifica-se como predicado verbal, predicado nominal e ainda temos o predicado verbo nominal. Predicado verbal acontecerá com verbos transitivos e intransitivos. Predicado nominal só acontecerá quando o verbo for de ligação. E o predicado verbo nominal acontecerá quando tivermos um verbo de ação, ou seja, um verbo transitivo ou intransitivo, mais uma qualidade do sujeito, a que nós damos o nome de predicativo. Boa aula! Dependência. Para ter meus chinelos, meu vestido, meu perfume, meu casaco, dependo de meu crédito, de minha ficha no fichário. Para ter meu emprego, meu salário, minhas férias, meu abono, dependo de meu horário, de meu terno, de minha gravata e do meu ponto de ônibus. Para ter minha morada, minha casa, minha cama e meu quarto, dependo de minha firma no cartório e de meu contrato. Para ter minha comida, o meu prato, a minha louça, a água de meu copo, dependo de minha renda, do depósito de meu imposto. Para ter meu espelho, meu batom, minha tesoura, minha peruca, dependo de minha moda, de meu receio, de minha censura. Dependo do fichário, do ponto de meu ônibus, do contrato. Dependo da poupança do meu imposto, de minha taxa do nome no cadastro. Dependo de cada esquina do meu remorso, de cada ficha deste decreto, de minha censura, do teu vulto que se avulta. Mário Chamier. Olá! Nós iniciamos a aula de hoje fazendo a leitura de um poema chamado Dependência, para ilustrar para vocês que a palavra dependência, que é repetida várias vezes durante o poema, só tem sentido completo quando se explicita de que se depende. Ou seja, sempre se depende de alguém ou de alguma coisa. Isso acontece porque alguns verbos vão exigir complemento. Outros verbos têm sentido completo. Então, nós vamos observar na aula de hoje que não apenas os verbos pedem complementos, mas que também há palavras como o substantivo, o adjetivo e o advérbio, que por não terem sentido completo em algumas situações, vão exigir que completemos o seu sentido. Nós vimos também no clipe que contextualiza a nossa aula de hoje um casal que se prepara para uma festa. Além das peças básicas, calça, camisa e o vestido usado pela personagem feminina, podemos observar que há acessórios que complementam o seu vestuário. O mesmo acontece com as palavras. Às vezes, nós podemos usar em volta das palavras elementos ou termos que nós consideramos acessórios, para que o sentido fique mais completo, para que a frase se organize melhor. Nós vamos ver hoje, então, os termos integrantes e acessórios da oração. Nós vamos perceber que este conhecimento só tem importância realmente se nós o assimilarmos no sentido de
construirmos melhor as frases e com elas organizar melhor o nosso texto. A partir do momento que nós sabemos como se constrói ou como se estrutura uma frase, nós vamos chegar às questões fundamentais do texto, que são a clareza e a objetividade do texto, além de outros aspectos, como a coerência e a coesão do texto. Muito bem, além desse conhecimento servir para organizarmos melhor o nosso texto, há uma outra questão também que devemos levar em consideração. Quando nós aprendemos uma língua estrangeira, por exemplo, a grande dificuldade dos professores que fazem ensino da língua estrangeira é a de que os alunos desconhecem como se constrói ou como se estrutura a língua nativa, a língua que eles conhecem, que eles usam no dia a dia. Desconhecendo a estrutura da língua nativa, há também maior dificuldade para assimilar a estrutura de uma língua estrangeira. Então, hoje nós vamos ver os termos integrantes e acessórios da oração. Não devemos ignorar que, além dos verbos, outras palavras pedem complemento: o substantivo, o adjetivo e o advérbio. Mas antes nós vamos ver os complementos verbais. Os complementos verbais são chamados objetos diretos e objetos indiretos. Vejamos que em algumas situações o verbo, numa frase, ele pede complemento. Quando nós nos deparamos ou organizamos uma frase, a primeira coisa que nós devemos observar é o verbo presente nesta frase. E aqui nós temos: João ama os livros. O verbo está aqui, ama. Para identificar o sujeito deste verbo, é só fazer a pergunta quem antes do verbo. Quem ama? O sujeito está aqui, João. Agora vejam vocês: João ama. O verbo, se nós pararmos a frase aqui nesse verbo, nós vamos observar que ele pede um complemento. Esse verbo, pedindo um complemento, eu preciso analisar que tipo de verbo ele é. Quem ama, ama alguma coisa. Alguma coisa está aqui. Nós observamos aqui o complemento do verbo amar. João ama o quê? Os livros. Entre esse complemento do verbo e o verbo, nós observamos a ausência da preposição. Temos aqui, portanto, um verbo transitivo direto. O complemento do verbo transitivo direto será chamado objeto direto. O objeto direto é, portanto, o complemento do verbo transitivo direto. Vamos à frente. João gosta dos livros. O mesmo processo. Vamos identificar o verbo aqui, gostar. Para achar o sujeito desta oração, é só perguntar para o verbo. A pergunta deve vir antes do verbo. Quem gosta? Olha o sujeito, João. Muito bem. Eu não poderia construir uma frase apenas assim: João gosta. Eu logo vou perceber que o verbo gostar pede um complemento. Tampouco eu posso dizer João gosta livros, porque o verbo aqui, o verbo gostar, ele exige a preposição de. Portanto, o verbo que exige preposição é um verbo transitivo indireto. O complemento do verbo transitivo indireto vai se chamar objeto indireto. Então, nós temos dos livros o complemento do verbo gostar. Portanto, temos aqui o objeto indireto dentro desta oração. Existem verbos também que podem pedir dois complementos. Um complemento com preposição, o outro complemento sem preposição.
É o caso, por exemplo, desta oração aqui. João empresta livros aos amigos. Vamos localizar o verbo? Aqui está, emprestar. Para achar o sujeito, basta fazer a pergunta a quem antes do verbo. Quem empresta? João é o sujeito. Eu não poderia dizer apenas João empresta. João empresta o quê? Aqui está o complemento direto do verbo emprestar. Por que o complemento direto? Porque este complemento se liga ao verbo sem a presença da preposição. Eu continuo perguntando depois do verbo, empresta a quem estes livros? A resposta está aqui, aos amigos. Vejam vocês que este termo aqui, aos amigos, se liga ao verbo emprestar através desta preposição. Portanto, eu tenho aqui um complemento direto, aqui eu vou chamar de objeto direto, e um complemento indireto, aqui eu vou dar o nome de objeto indireto. O objeto indireto será sempre o termo ligado ao verbo pela preposição. O complemento direto, o complemento ligado ao verbo sem a presença de uma preposição. Muito bem. Além dos verbos, nós temos também palavras que pedem preposição. É o que nós vamos ver agora. O complemento nominal, como o nome está dizendo, é um termo que completa o sentido de uma palavra que não é verbo. Que palavra é essa? Pode ser um substantivo, pode ser um adjetivo ou pode ser um advérbio. Vamos aqui aos cartazes para observar como isso acontece na prática. Vamos primeiro ver esta oração aqui. Eu amo minha família. Quando nós nos deparamos com uma oração, a primeira coisa que devemos fazer é localizar o verbo. O verbo está aqui. Localizando o verbo, já é bom que nos habituemos a localizar também o sujeito. É só fazer a pergunta a quem antes do verbo. Quem ama? Aqui está o sujeito, eu. Muito bem. Vamos ver o que acontece com este verbo. Eu amo. Ora, o verbo pede um complemento. Eu amo quem? Minha família. Verbo transitivo direto vai pedir complemento direto, a que nós vamos dar o nome de objeto direto. Então, verbo amar pede o complemento direto. Sem preposição, nós temos aqui minha família, objeto direto desta oração. Agora, prestem atenção aqui a esta oração. Eu tenho amor à minha família. A primeira coisa que devemos fazer é localizar o verbo. O verbo agora é ter. Quem tem? Eu tenho. O sujeito está aqui. Vocês podem perguntar, amor não é verbo? Amar é. Amor é substantivo. O amor, toda palavra que admite a presença de um artigo, é um substantivo. Então vejam vocês que eu não posso dizer apenas eu tenho amor. Porque o verbo aqui, se eu parar, se eu construir a frase até aqui, nós vamos observar que o verbo pede um complemento. Eu tenho o quê? A palavra amor completa o sentido do verbo. Mas também não posso parar aqui a minha oração. Eu tenho amor, porque a palavra amor pede um complemento neste caso. Eu vou perguntar a esta palavra, amor a quem? O complemento está aqui, a minha família. Então, vamos observar que este termo aqui completa o sentido da palavra amor e não mais o sentido do verbo. Então, nós temos a palavra amor funcionando nesta oração como objeto direto deste verbo. E temos a minha família
a expressão ou o termo que completa o sentido da palavra amor, que é um substantivo. Toda expressão ou todo termo que completa o sentido de uma palavra que não é o verbo, nós vamos dar o nome de complemento nominal. Vejam vocês que eu disse que o complemento nominal completa o sentido de um substantivo, de um adjetivo e de um advérbio. Vamos ver como é que acontece nesta oração aqui. Mariana é fiel a seus princípios. Vamos localizar o verbo nesta oração. Está aqui, verbo ser. Vamos achar o sujeito desta oração. Quem é fiel? Mariana. Muito bem, eu digo aqui, Mariana é fiel. A palavra fiel é um adjetivo. Nós já sabemos que esse verbo é um verbo de ligação. Portanto, a função desta expressão aqui, deste termo, é a de predicativo do sujeito, como nós já vimos na aula anterior. Muito bem, eu digo Mariana é fiel. Vejam vocês que a palavra fiel, que é um adjetivo, permite-nos fazer a seguinte pergunta: é fiel a quê? E aqui está a resposta: a seus princípios. A seus princípios, portanto, é um complemento nominal deste adjetivo aqui. Então, nós temos a função sintática de a seus princípios, a função sintática de complemento nominal. Vamos ver aqui um outro exemplo também de complemento nominal. Observem, o juiz agiu favoravelmente ao réu. Vamos achar o verbo nesta oração, agiu. Vamos ver o sujeito desta oração. É só perguntar quem ao verbo. Quem agiu? Achamos o sujeito da oração, o juiz. Muito bem. O juiz agiu de que maneira? Favoravelmente. A palavra favoravelmente é um advérbio. Vejam vocês que, sendo um advérbio, eu posso fazer a esta palavra a pergunta a quem? O juiz agiu favoravelmente, mas favoravelmente a quem? É o advérbio pedindo um complemento. Então, este termo aqui completa o sentido deste advérbio. Todo termo que completa o sentido de uma palavra que não é o verbo, nós vamos chamar a esse, ou vamos dar a esse complemento o nome de complemento nominal. Agora nós vamos ver o que é o agente da passiva. O agente da passiva acontece quando o sujeito da oração recebe a ação verbal, recebe a ação do verbo. Vamos ver como isso se realiza na oração. Vejam este exemplo. O professor explicou a matéria. A primeira coisa que nós devemos fazer é identificar o verbo desta oração. Está aqui. Vamos achar o sujeito deste verbo? É só perguntar quem antes do verbo. Quem explicou? E encontramos o sujeito, o professor. Vejam bem, quando eu digo que o professor explicou a matéria, eu percebo aqui que o sujeito realiza a ação do verbo. Quando o sujeito pratica a ação verbal, nós damos ou denominamos de sujeito agente, ou seja, o sujeito age ou faz a ação verbal. Isto porque haverá construções em que nós podemos organizar a frase de uma outra maneira. Vamos ver como é que isso pode ser feito. Dizendo, a matéria foi explicada pelo professor. Vamos identificar o verbo aqui? Foi explicada. Temos aqui uma locução verbal. O verbo principal está aqui
explicar, auxiliado por este verbo aqui. Mas nós vamos considerar apenas um verbo. É uma locução verbal justamente por isso, porque são dois verbos com valor de apenas um. Então vejam vocês, vamos perguntar a esta locução verbal para achar o sujeito da oração. O que é que foi explicada? A matéria. O sujeito está aqui. Agora eu pergunto, a matéria explicou ou foi explicada? Ou seja, o sujeito praticou a ação do verbo ou recebeu a ação do verbo? Da forma como nós construímos esta oração aqui, o sujeito recebeu a ação verbal, porque a matéria não explicou, ela foi explicada. Então, nós temos aqui um sujeito paciente. O sujeito é paciente quando ele recebe a ação verbal. E o agente da passiva só vai acontecer quando, na oração, houver um sujeito paciente. Então, vejam vocês que o agente da passiva é, na verdade, aquele termo que age, que faz a ação expressa pelo verbo. Então, nós temos aqui, pelo professor, o agente da voz passiva, ou seja, aquele termo que praticou a ação deste verbo que está na voz passiva. Agora nós vamos para um intervalo e voltamos já já. Agora nós vamos falar sobre os adjuntos adnominais. Antes, nós vamos chamar um trechinho do clipe que contextualizou a nossa aula de hoje, para que vocês possam observar como isso realmente acontece. Muito bem, vocês viram no clipe uma sala vazia. Uma sala vazia é como uma mensagem que contém apenas o essencial. Vamos observar este exemplo na lousa. Eu posso dizer, por exemplo, João comprou carro. Eu tenho aqui a ideia básica da mensagem. Contém os dados essenciais, o sujeito, o verbo e o complemento do verbo. Mas eu posso organizar esta frase dizendo, meu amigo João comprou 2 carros azuis. Os adjuntos adnominais são palavras que transitam, que ficam em volta do substantivo. Então vejam vocês que os adjuntos adnominais são aqueles termos acessórios da frase. Nós temos aqui palavras que funcionam especificamente como adjuntos adnominais. Que palavras são essas? Os artigos vão funcionar como adjuntos adnominais, os pronomes adjetivos, os adjetivos também podem ser adjuntos adnominais, os numerais funcionarão como adjuntos adnominais e as locuções adjetivas também vão funcionar como adjuntos adnominais. Então vejam vocês que nós temos aqui um pronome adjetivo e temos aqui um adjetivo da palavra João. Portanto, temos aqui 2 adjuntos adnominais do substantivo João. Este substantivo, sintaticamente, funciona nesta oração como sujeito da oração. Quem comprou 2 carros azuis? João. Meu, a palavra meu e a palavra amigo, neste caso ou na oração, exercem a função de adjuntos adnominais de João.
Temos aqui também o numeral 2 e temos o adjetivo azuis. São, portanto, dois adjuntos adnominais do substantivo carros. Nós vamos ver que além dos numerais, dos pronomes adjetivos, dos artigos e dos adjetivos, as locuções adjetivas também funcionarão como adjuntos adnominais. O que é uma locução adjetiva? É aquela expressão que tem o valor de um adjetivo. É o caso, por exemplo, de dia de sol. Esta expressão aqui, de sol, tem o valor do adjetivo ensolarado. Portanto, se nós tivermos esta locução adjetiva dentro de uma oração, ela vai exercer a função sintática de adjunto adnominal. É o caso, por exemplo, de dizer amor de mãe é eterno. Aquela expressão de mãe equivale ao adjetivo materno, amor materno. Portanto, a expressão de mãe é uma locução adjetiva. Sintaticamente, exerce a função de adjunto adnominal. O adjunto adverbial é o termo que expressa a circunstância em que se desenvolve a ação do verbo. Essa circunstância pode ser de tempo, de modo, de lugar, de negação e assim por diante. Vamos observar aqui na lousa como isso pode acontecer. Voltemos àquela mensagem básica com os elementos essenciais da frase. João comprou carro. Eu posso dizer ou acrescentar a circunstância em que esta ação verbal está acontecendo e dizer: ontem, meu amigo João comprou em São Paulo 2 carros azuis. Observem que agora eu já organizei nesta frase, nesta oração, já indicando a circunstância de tempo em que aconteceu a ação, ontem. Também indiquei a circunstância de lugar em que esta ação aconteceu, em São Paulo. Aqui nós temos, portanto, 2 adjuntos adverbiais. Ontem, que seria um adjunto adverbial de tempo, e a expressão em São Paulo, o adjunto adverbial de lugar. Outra questão que deve ser observada é que a posição do adjunto adverbial na oração não é fixa. Nós podemos inverter esta posição se assim o quisermos. Vamos observar como podemos fazer isso acontecer. Meu amigo João comprou 2 carros azuis ontem em São Paulo. Observar que na frase aqui organizada, nós mudamos a posição do adjunto adverbial. No primeiro exemplo, ele inicia a oração. No segundo exemplo, nós intercalamos esse adjunto adverbial no meio, no final da frase. É importante salientar que a posição do adjunto adverbial também exige que coloquemos a vírgula para separá-lo, sobretudo quando a frase é extensa, como é o caso deste exemplo que nós demos aqui para vocês. Dessa forma, os advérbios funcionam como adjuntos adverbiais. Então, palavras como ontem, hoje, agora, são palavras que indicam circunstância de tempo, portanto, advérbios de tempo. Essas palavras na oração serão adjuntos adverbiais de tempo. Outras palavras como amavelmente, gostosamente, admiravelmente e todos os advérbios que indicarem modo
serão adjuntos adverbiais de modo quando estiverem colocados dentro da oração. Palavras que indicarem lugar como aqui, lá, longe, perto, que são advérbios de lugar, dentro da oração serão adjuntos adverbiais de lugar e assim por diante. Nós vamos agora ver outras duas funções sintáticas que são o vocativo e o aposto. O aposto é o termo que na oração terá a função de explicar, de desenvolver ou de resumir um outro termo já falado na oração. Por exemplo, quando dizemos Pelé, o rei do futebol, não joga mais. A ideia central aí é Pelé não joga mais. O que é que nós colocamos no meio da ideia central? Uma expressão explicativa. Qual é ela? O rei do futebol. Observar que o aposto, então, é aquele termo que dentro da oração tem a função de explicar, de resumir ou de desenvolver outro termo. O vocativo é a expressão que dentro da oração é empregado para convocar, para chamar, para fazer um chamamento. Vamos à lousa ver como é que isso acontece dentro de dois exemplos muito claros. Vejam, Dona Diná, a costureira, não veio hoje. Vamos olhar para esta oração e compará-la a esta aqui. Aparentemente, nós temos duas orações idênticas. Não fosse a colocação de uma vírgula a mais neste primeiro exemplo. Então, nós nesse primeiro exemplo devemos ler Dona Diná, a costureira, não veio hoje. A expressão a costureira é um aposto de Dona Diná. Vamos localizar o verbo desta oração. Dona Diná, costureira, não veio hoje. Aqui está o verbo. Vamos buscar o sujeito deste verbo. Quem não veio hoje? Dona Diná, que é costureira. Esta expressão é a expressão explicativa de um termo anterior. Portanto, a função sintática desta expressão aqui, deste termo aqui, é a de aposto. Agora, vejam neste caso. Dona Diná, a costureira, não veio hoje. Observem que nós colocamos apenas uma vírgula depois de Dona Diná. E observem que eu fiz uma outra entonação para ler esta oração. Dona Diná, a costureira não veio hoje. Quem não veio hoje? A costureira. Observar que neste caso a costureira era um aposto. Agora, neste outro exemplo, nós temos o sujeito da oração. E Dona Diná, o que vem a ser? A expressão que nós empregamos aqui para chamar, para invocar alguém, no caso, Dona Diná. Eu estou avisando Dona Diná que a costureira não veio hoje. Aqui nós temos, então, um vocativo. O vocativo, independente da posição que ele ocupar na frase, ele deverá estar sempre separado pela vírgula. Eu poderia reorganizar esta frase dizendo: a costureira não veio hoje, Dona Diná. De qualquer maneira, Dona Diná, neste caso, sendo o vocativo, deveria estar separada pela vírgula. É importante que aprendamos a identificar o vocativo, sobretudo porque ele exige sempre o emprego desta vírgula. Em frases como, professor, não entendi. Ora, qual a palavra que foi usada aqui para fazer um chamamento? A palavra professor. Professor, vírgula. Não entendi. Naturalmente, se esta frase for passada para o papel. Porque na fala, nós marcamos pela entonação da nossa voz. Na escrita, nós devemos assinalar ou marcar a presença do vocativo com o emprego da vírgula.
Agora nós vamos para as nossas dicas de estudo. A dica de estudo para a aula de hoje sugere que vocês prestem atenção à leitura de um poema do poeta curitibano Paulo Leminski. Aliás, o conteúdo desse poema já é o que eu considero uma espécie de vingança dos alunos que aprendem análise sintática. Ouçam com atenção. O assassino era o escriba. Meu professor de análise sintática era o tipo do sujeito inexistente. Um pleonasmo, o principal predicado de sua vida regular como um paradigma da primeira conjugação. Entre uma oração subordinada e um adjunto adverbial, ele não tinha dúvidas. Sempre achava um jeito assindético de nos torturar com um aposto. Casou com uma regência, foi infeliz. Era possessivo como um pronome e ela era bitransitiva. Tentou ir para os Estados Unidos, não deu. Acharam um artigo indefinido em sua bagagem. A interjeição do bigode declinava partículas expletivas, conetivos e agentes da passiva o tempo todo. Um dia, matei-o com um objeto direto na cabeça. Paulo Leminski. Muito bem, agora eu gostaria que vocês prestassem atenção nas palavras sublinhadas dentro do texto e identificassem a função sintática que cada uma dessas palavras assume dentro do poema do Paulo Leminski. Até a próxima aula, um abraço a todos vocês. Até lá! A professora Rose nos falou hoje sobre os termos integrantes da oração. Vimos quais são os complementos verbais. Os complementos verbais são o objeto direto e o objeto indireto. Aprendemos o que são os adjuntos adnominais. Os adjuntos adnominais são palavras que circulam em torno do substantivo. Exercem a função de adjuntos adnominais os artigos, os numerais, os pronomes adjetivos, os adjetivos e as locuções adjetivas. A professora nos explicou o que é aposto e o que é vocativo. Aposto é a palavra que resume, que explica ou que desenvolve outro termo dentro da oração. O vocativo é o termo que é empregado para chamar, para invocar alguém dentro da oração. Até a próxima aula.